eu fico falando assim, Senhor, me ajuda a controlar as minhas emoções, mas não dá. A vontade é pular, correr, rodopiar, fazer tudo. Essa presença é maravilhosa. Essa presença é maravilhosa. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a evangelista Kátia. Faço parte do Ministério Batista Betel aí, nem sei quantos anos, né? Melhor deixar quieto, que aí às vezes a gente vai até revelar a nossa idade. E eu agradeço, né, a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso apóstolo, nossa pastora, por nos confiar, né? Semana passada o Felipe falou assim, poxa, a gente fica, né, e dá um nervosismo, parece que, né, a responsabilidade é um pouco maior porque eles não estão. E às vezes eu fico pensando assim, não, mas se eu fizer, de repente se eu falar algo de errado, que pode acontecer, mas o pastor, né, o apóstolo está ali para nos ajudar, e quando não está, meu Deus. Mas eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos pastores. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Lucas 15, 8 e 9. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E quando a gente fala de dracma perdida, é uma moeda muito valiosa, uma moeda de prata grega. E uma dracma era o equivalente a um dia de um trabalhador, né? A pessoa trabalhava o dia todo e no final do dia ela recebia uma dracma, né? Como forma de pagamento. E ela era tão valiosa que muitos faziam pequenas economias juntando dracmas. Ela também era usada por mulheres que colocavam em seus véus, em seus colares. Porque aquela tiara ou os véus com aquelas 10 dracmas, estava dizendo que aquela mulher tinha dotes, que aquela mulher, sabe, era uma mulher de compromisso, era uma mulher valorosa. E Jesus, ele começa essa parábola fazendo uma pergunta. E qual é a mulher que quando perde uma dracma não acende, varre a casa e busca diligentemente, porque outras traduções diz diligentemente, até encontrar? Ou seja, Jesus, ele está nos dando uma instrução. E o que ele está dizendo? Porque quando ele olha para nós, ele sabe que ele nos deu 10. Ele sabe que um dia, quando nós fomos ao encontro dele, ou melhor, quando ele nos encontrou, ele nos chamou, ele nos buscou e nos deu 10. Então ele está nos instruindo. Quem, quando não perde, não para tudo para procurar? E essa palavra, aí a palavra ela começa a ser gerada. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas quem tem 10, perde uma. Não é possível que não vai procurar, porque algo de valor a gente quer ter sempre. Algo de valor a gente sempre quer guardar conosco. Mas existem pessoas, e Jesus sabia disso, tanto que ele nos instruiu o que fazer quando perder. É que se nós teríamos 10, mas algum momento da nossa vida nós iríamos perder. A Bíblia fala que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Isso significa eu tenho 10 hoje, mas eu não sei quantas eu vou ter amanhã.
Em outras palavras, Jesus ele está dizendo, você deve procurar aquilo que é de valor na sua vida. Em outras palavras, Jesus está nos instruindo, perdeu algo de valor, procure. Porque às vezes nós queremos procurar algo que não tem valor. Semana passada, Flávio Sorte falou sobre amizades que nos levam para outros caminhos. E quantas das vezes aquelas amizades saem do nosso caminho e nós ficamos tristes. Nós queremos procurar, saber, mas será que aquilo que se foi era realmente valioso? Será que aquela pessoa que andava do seu lado, hoje vê você com 9 e fala assim, tá bom, amiga. Amiga, tá muito bom assim, sabe por quê? Você tinha 10, você perdeu só uma. Amiga, com 10 dá para viver. Amiga, com 10 você consegue fazer muita coisa, você ainda tem muito. Será que é esse tipo de valores que estamos procurando? Não devemos outra instrução. Como estamos procurando aquilo que perdemos? E eu fiquei muito pensativa. Muito pensativa, porque quando perdemos algo na rua, ficamos tão preocupados em procurar, porque sabemos que alguém pode achar no nosso lugar. Mas quando procuramos algo dentro de casa ou dentro da igreja, não nos importamos o suficiente, porque achamos que aquilo não tem valor. Achamos que a qualquer momento, se eu esqueci meu celular na mesa, na cadeira da igreja, eu sei que alguém vai encontrar, vai entregar. Quantas vezes no final do culto, né? Fala aqui, ó, quem perdeu o celular é até de valor. Mas porque você perdeu dentro de casa, você não se preocupa em procurar. Temos que verdadeiramente procurar aquilo de valor que um dia tivemos nas nossas vidas. Naquela época era muito difícil procurar algo dentro de casa. As casas elas não tinham janelas, eram escuras. Não tinha porcelanato igual tem hoje. Não tinha piso. Eu acho que era barro, era terra batida. Mas não tinha o que a gente tem. Mas aquela mulher, quando ela se deu conta de que perdeu uma, ela foi lá, acendeu a candeia e pegou a vassoura. Ou seja, ela começou a tirar o lixo que impedia dela achar aquilo que ela havia perdido. E hoje o Senhor nos chama para sair do comodismo. Porque outrora tínhamos 10, agora temos 9. Tem pessoas que têm 7. Tem outras que estão quase perdendo tudo, mas não está se importando. Porque está achando. Quem tem 5, olha para quem tem 4. Ah, eu estou melhor do que fulano. Eu tenho 5, ela tem 4. Talvez a nossa vida esteja assim. O Senhor, Ele te deu 10. Você perdeu uma. E agora você não quer procurar aquilo que tem e vive andando como se tivesse as 10. E aí que mora o perigo. Um dia eu tive 10. E isso tem que me doer. E eu chorava quando eu escrevia, porque um dia nós escolhemos servir a Deus. O Senhor foi lá, nos escolheu na verdade. E quando nós chegamos na igreja, nós temos tanto prazer em estar nos cultos. Temos tanto prazer em fazer o voluntariado. Temos tanto prazer em dizimar, em fazer tantas coisas. Mas quando perdemos, aquilo não vai tendo mais tão importância assim. Quando a gente fala que estamos vivendo o ano da conexão com Deus, você quer até viver essa conexão, mas você só tem 9.
Você só tem 9 e não há conexão se faltar um. Deus, ele não faz nada incompleto. Aleluia. Jesus começa o texto porque ele sabia que muitos iam perder. Mas qual é a importância que você está dando para aquilo que você perdeu? Qual é a importância? Jesus, ele nos mostra um comportamento adequado. Ninguém está livre de perder, mas se perdeu, acende a candeia, varre a casa e procura. Não vamos nos acostumar a ficar com os 9. 9 é muito, evangelista Kátia. Olha só, eu tinha 10. Eu só perdi uma. O que é uma? O que é perder uma? Mas aquilo que perdemos impede muitas das vezes do Senhor completar a obra dele em nossas vidas. Muitas coisas na nossa vida está travado, está parado, sabe por quê? Porque você perdeu uma e não está querendo procurar, não está querendo encontrar. Temos que parar de agir como se estivesse com as 10. Às vezes, a gente se arruma para vir para o culto, se arruma para vir para as conferências e vem lá. Cadê a Raíssa? Eu falei com ela que não ia fazer nenhum gesto, mas tem hora que eu não consigo. A gente vem, sabe? Como se pegasse aquele colar com as 10 e coloca. Eu tenho 10. Mas quem perdeu, sabe que perdeu. Quem tinha 10, sabe que perdeu. 1, 2, eu não sei. Mas você e Deus sabe. Você e Deus sabe aquilo que Ele te deu e aquilo que está faltando. Deus hoje, Ele não está te chamando para olhar para as 9 que você tem. Ele não está te chamando para isso. Ele está te chamando hoje para procurar aquela uma que falta. Ele te chama nessa noite, filha, vamos procurar aquilo que você perdeu. O Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar. Às vezes passamos tanto tempo com aquele um faltando, que a gente nem se dá conta, nem se lembra como perdeu ou o que perdeu. Porque a gente já, sabe, perdeu e deixa por isso mesmo, deixa lá, faltou um. Eu vou continuar caminhando aqui como se tivesse 10. Até porque se meu irmão olhar para mim, eu venho para o culto todos os dias. Eu marcho, eu rodo, eu falo em mistério e para lá vai. Então o irmão do seu lado, ele não sabe que está faltando um. Mas você sabe. Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou por completo. Ele te deu por completo, Ele não te deu faltando. Ele não te deu faltando. Quando você tinha 10, você não buscava, você mergulhava. Quando você tinha 10, você louvava com todo, sabe? Mas eu sou desafinada, mas você não queria pensar nisso, porque você tinha 10. Agora, você tem 9, você está até preocupado com o irmão que está do lado. Você está preocupado, o que ele vai dizer? O que ele vai pensar de mim? Olha como eu estou louvando. Mas sabe por que isso? Porque um dia você teve 10 e hoje você tem 9. Quando você tinha 10, as suas expectativas para estar no culto era: meu Deus, vai dar hora do culto, eu não posso me atrasar. Eu não posso, eu quero pegar o melhor.
melhor lugar porque você tinha 10, mas hoje com 9, chegar atrasado para você pensar, é melhor eu chegar atrasado do que não ir. Quando você tinha 10, você não gastava nada do seu salário antes de tirar as primícias do Senhor. Mas agora que você tem 9, você quer dar aquilo que sobra. Esses são os valores que estamos deixando perder. Quando você tinha 10, você orava fervorosamente, constantemente. Tudo era motivo de oração porque você tinha 10. Mas hoje, com 9, você está tão atarefado que orar nem é mais tão relevante. Para de achar que dá para continuar com as 9. Para de achar que dá para viver com as 9 do jeito que você está, que não dá. O diabo, ele tenta todos os dias nos convencer que é melhor ficar com 9 do que ficar sem nenhum. Ah, você já tem 9, para com isso, menina. Para com isso, homem. Você já tem 9, para que se preocupar com aquilo que perdeu? Para que perder tempo procurando aquilo que talvez você acha que não vai encontrar? Mas quem tem 9 não experimenta a totalidade que Deus tem para nossas vidas. Quem tem 9 não experimenta os 100%. Deus, Ele quer fazer por completo. Ele não quer te dar só pela metade. Ele não quer que você mergulhe só um pouquinho para que você experimente das coisas do céu só um pouquinho. Ele não quer isso. Não vamos andar com quem olha para a gente com 9 e acha que a gente já tem o suficiente. Isso dói muito, porque teve pessoas que já passou por aqui, pessoas que eram bênção, que pregava, que louvava, mas ela foi perdendo e ela foi andando com pessoas que tinham menos que ela tinha e ela achava aquilo normal. Ela andava com pessoas que tinham 7, que tinham 6 e falava, não, meu irmão, se é bênção. Você tem 9. E é muito triste. Porque se nós nos acostumarmos a perder, a gente vai perdendo. Já viu uma flor quando ela vai perdendo as pétalas? Quando perde uma, 2, você olha, tem vezes que dá até para achar que é bonitinho. Mas quando vai perdendo, vai ficando só aquilo seco, sem nada. Será que vai ser necessário nós perdermos tudo para procurar aquilo que a gente deixou lá atrás? Será que vai ser necessário não ter mais nada para nós olharmos e falar, meu Deus, eu preciso procurar e agora? Se Jesus não tiver voltado, tudo bem, vai dar tempo, mas e se Ele tiver voltado? Como que você vai se justificar? Porque a gente tem mania de justificar os nossos erros. Nós temos o péssimo hábito de querer achar um culpado. Ah, evangelista Cátia, eu estava até muito feliz lá na igreja, mas aquela irmã falou que eu estava gordinha, me magoou. E daí? Vai gorda pro céu, minha irmã. Melhor do que você ficar magra e ir pro inferno. Meu Deus. Ah, gente. Foi.
vezes você quer, sabe, uma justificativa para deixar de viver a totalidade que Deus está te chamando. Estamos se importando com tantas coisas. Eu perdi uma porque, poxa, tá tudo tão cansativo. Não tá cansativo não, irmã, você que tá ficando fora do propósito. É hora de acender a candeia, varrer a casa. Quando falamos de varrer a casa, nós precisamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e saber aonde está a sujeira que precisa tirar para nós encontrarmos aquilo que está aqui. Porque nós temos. Aquela mulher, ela não procurou, ela não perdeu fora. E quando eu estava lendo os outros versículos do capítulo 15, fala eram 100 ovelhas, perdeu uma, o pastor parou tudo, foi lá procurar fora. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, que é o seguinte, ele pediu a herança dele e saiu, foi para fora. Mas hoje o Senhor está falando de quem está dentro. O Senhor está falando de quem não foi para fora e se perdeu, mas está perdido aqui dentro. Está perdendo aqui dentro. Quando eu ouvia um louvor, eu me arrepiava toda. E agora, nossa, que louvor chato. Não tem outro louvor novo, não? Para falar, para cantar. Só tem aquele. Mas sabe por quê? Porque você só tem 8. Porque você só tem 8. Por isso que você acha tudo chato. Por isso que você não consegue ficar aqui dentro, prestando atenção na palavra. Por isso que você não consegue participar dos propósitos. Por isso que você não consegue estar aqui no domingo pela manhã. Não é a igreja que está chata, não. É você que perdeu algo e precisa procurar. Eu estou procurando. Eu estou procurando. Onde? Onde? Como eu falei de louvor? Não vou falar. Estou aprendendo, estou amadurecendo. Você está procurando em lugares errados aquilo que você tem que procurar no teu secreto. Você quer preencher, você quer completar o colar, que são 10. Está faltando uma, mas você quer achar e tentar pegar uma estrela de TV e colocá-la no teu colar para ver se ela brilha. Para de procurar em lugares errados aquilo que só no secreto você vai encontrar. O Senhor, Ele não está preocupado com o que você faz no coletivo. Como eu falei, aqui você tem 9, você tem 8, mas se a pessoa não te conhecer tão bem assim, ela acha que você tem as 10. Mas é lá no teu secreto que Ele sabe que está faltando uma. É quando Ele olha para você e vê que você não tem mais prazer em meditar na palavra. É quando Ele olha para você e você acorda pela manhã com uma agenda das coisas que você precisa fazer no dia. E onde Ele se encaixa? Onde é? Qual é o momento? Qual é a hora que você vai ter tempo para Ele? Está faltando. Está faltando uma. Está faltando 2. E hoje é noite de procurar. Hoje é noite de procurar aquilo que você perdeu. Só você sabe o valor daquilo que se perdeu. Só você sabe aquele momento
de intimidade que você tinha. E hoje você não tem mais. E você sabe o quanto isso dói. Por mais que você ache que não tenha tempo, mas você sabe que está faltando algo. E isso traz dor. Isso traz tristeza. Porque quando a gente olha, ao invés da gente olhar e falar assim, poxa, eu poderia estar num patamar mais acima. Mas eu perdi. Eu perdi uma, duas. Como que eu vou subir se eu tenho que descer para procurar? Como que você vai pular um degrau se você tem que voltar lá e procurar aquilo que está perdido? Como eu falei, tem coisas na nossa vida que estão paralisadas porque estamos incompletos. Deus não trabalha com coisas incompletas. Ele nos faz perfeito. Ele é a própria perfeição. Ele é a própria perfeição. E jamais Ele vai te dar algo que não seja perfeito. Jamais Ele vai te dar algo que não seja completo. Ainda que por sua culpa. Ainda porque eu e você merecemos. Porque se Ele fosse dar pra gente aquilo que a gente dá pra Ele, meu Deus, meu Deus, é só morrer. Ou com Jesus tá bom, se não tiver, deu ruim, total. Não vai adiantar preencher com outras coisas. O que vai adiantar é você olhar para você e botar o dedo na cara de Satanás e falar, eu tinha 10, hoje eu tenho 9, mas eu vou procurar aquilo que eu perdi. Eu vou procurar aquilo que eu perdi. A Bíblia fala de 2 homens que tratavam, um tratava as coisas de Deus de qualquer maneira. Abinadab e Obed-edom. Abinadab passou 20 anos com a Arca da Aliança. Mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque carregar a Arca da Aliança era um peso para Abinadab. Ele tratava a arca como qualquer coisa. Ele tratava de qualquer maneira. E Obed-edom, 3 meses, ele deu valor à presença. Ele se importava com aquela presença. Ele honrava aquela presença. E o Senhor fez proezas na família de Obed-edom. E quando nós pararmos de carregar aquilo que o Senhor nos deu de qualquer maneira, Ele também tem outras coisas para derramar sobre as nossas vidas. Mas só que nós não estamos mais nos importando, não estamos mais se importando. Quando fala, ai, a nuvem do avivamento parou sobre a Betel. Você está com 8, que aquilo não te faz mais tanta importância assim. Se tem nuvem, se não tem, para mim é diferente. Sabe por quê? Porque falta você dar valor àquilo que é importante para você. E está faltando você dar valor àquilo que realmente importa para você, importa para a sua casa. Vamos aprender a valorizar a presença, a valorizar os dons, a valorizar o fruto do Espírito. Eu botei aqui, risquei, mas agora eu vou falar. Às vezes a gente fala assim, mas eu já tenho amor, eu já tenho bondade, eu não preciso das demais coisas. Não! Você precisa estar completo. Você precisa estar completo em tudo aquilo que Deus te chama. Às vezes a gente usa
É um versículo que fala: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mas nem um pouco a gente está dando importância, muitas das vezes. Temos 4 conferências, 3 no ano. 3. Temos 3 conferências no ano. É mais uma conferência, mais um ano. Eu não vou dar importância para aquilo. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Porque você não está valorizando. Você está tratando aquilo que Deus te deu como Abinadab tratava a arca. E é muito triste. É muito triste. Porque o Senhor confia algo sobre nós. Eu falava na célula na terça-feira. É muito bom a gente falar assim: quando eu fui para a igreja, eu roubava, agora eu não roubo mais. Então eu sou cristã. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Então eu sou cristã. Mas você tem exalado a essência de Jesus? Porque você roubava, hoje você não rouba mais. Tudo bem. Deus fez a obra sim. Mas vamos combinar que isso está sendo bom para você mesmo? Porque quem vai ser preso é você, se você continuar roubando. Só que precisamos exalar a essência de Jesus. E isso também não é fácil. Isso também não é fácil. Você sabe, tem que buscar, tem que saber o que Jesus não exala mal. Exalar o cheiro do bom perfume, isso requer sacrifício. Isso requer renúncia. E não é só um dia eu fazia, hoje eu não faço mais. Não é só sobre isso. É sobre você honrar o nome que você carrega. É sobre você ser o testemunho para aquela pessoa, você ser a Bíblia aberta para aquela pessoa que não lê. Mas quando ela olhar para você e ela falar assim: nossa, isso aí é que é servir a Jesus. O louvor pode subir. Aquilo que você está tentando colocar no lugar daquilo que você perdeu, não está dentro do padrão do céu. Não está dentro do padrão do céu. Porque você não quer ter o trabalho de procurar o que perdeu. Você quer pegar algo novo para colocar no lugar. E quando Deus quer dar algo novo, Ele dá. Mas quando Ele fala que você precisa procurar aquilo que Ele já te deu, não tem outra receita. Não tem outro jeito. Ele renova, Ele transforma, Ele faz, mas é necessário procurar. E quando você acha, você convoca as amigas, os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Porque o Senhor hoje te convida a você procurar aquilo que você perdeu. Que você feche seus olhos e comece a lembrar o início da sua caminhada. O que foi os 10 que o Senhor te deu? E o que você perdeu no meio do caminho? E Ele está dizendo hoje para você: ainda hoje nós podemos chamar os vizinhos, chamar as amigas, porque vai ter festa. Aleluia! A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe.
E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.